Bem-vindo ao meu canal. Esse vai ser um vídeo um pouco diferente. Normalmente eu posto vlogs, só que hoje eu quero falar dos livros que eu li em 2025, todos os livros. E eu já adianto que é uma lista muito variada. Por quê? Em 2025, eu ainda estava saindo de uma ressaca literária, porque em 2024 eu pedi demissão do meu emprego, e durante o período que eu estava trabalhando, eu estava lendo muitos livros de desenvolvimento pessoal, muito livro de branding, de marcas, sabe? Mais voltado para minha área. E eu tive uma ressaca literária muito doida, e aí eu li livros variados. E eu lembro que quando eu estava nessa ressaca literária, eu só queria ler livros completamente aleatórios. Tipo assim, de temas completamente aleatórios. Eu não queria ler livros só romances. Eu queria ler livros completamente aleatórios. Eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, eu não tô com vontade de ler nada. Eu acho que eu tô com vontade de ler um livro falando sobre insetos, falando sobre árvore, falando sobre coisas técnicas e curiosidades. E eu tentei sair dessa ressaca literária justamente variando esse tipo de livro que eu costumava ler. Então, essa lista vai ser bem aleatória e interessante. Eu tive que ajustar a câmera e colocar o óculos porque eu não estava conseguindo enxergar meu próprio rosto. Minha miopia tá aumentando, tenho certeza, e eu não estava conseguindo enxergar nada. Eu vou deixar por último os livros que eu mais gostei. Não sei quantos foram os que eu mais gostei. Eu coloquei, eu acho que uns 9 livros. Eu acho que eu nem cheguei a ler 20 livros em 2025. Ainda assim, eita, começou a chover muito forte. Vou falar agora de 3 livros. Por que eu separei eles? Porque eles são livros técnicos, livros de design, de marca, de branding. Então, eu vou falar primeiro deles. E depois eu vou para os outros que são de literatura, de uma história, enfim. Então, o primeiro é Branding de Perto, do Galileu Nogueira, que é um livro de branding. Ele é basicamente um manual de como criar uma marca. Eu dou 4 estrelas nesse gênero, porque ele é um livro muito bom. Se você, por exemplo, um designer que faz identidade visual, você vai entender os fundamentos para a criação de uma marca mesmo, uma marca com estratégia, com plano de negócio. Então, até para empreendedores, esse livro é muito bom. Então, dou 4 estrelas. A Vaca Roxa, do Seth Godin. Seth Godin é uma pessoa muito importante no mundo do marketing. Então, eu dou, assim, 3 estrelas e meio. Por mais que ele seja renomado, um autor muito bom, muito popular, eu não gostei tanto desse livro, não me prendeu muito. Eu achei um pouco repetitivo as histórias. Então, eu dou 3 estrelas e meio. E O Nível, que eu li no final do ano passado, que não me prendeu também, eu achei extremamente técnico. Ele fala sobre desigualdade social, ele é muito interessante, só que chegou num momento que eu achei muito técnico e eu não consegui continuar a leitura e eu parei, eu li bastante até e eu dou 3 estrelas. Eu tenho certeza que se você for da área de antropologia, história e filosofia, alguma coisa do tipo, economia até, você vai dar 5 estrelas, porque ele é um estudo, assim, acho que de 20 anos de estudo para conseguirem pegar informações suficientes de vários países e transformarem nesse livro. Nesse quesito, ele é, assim, 5 estrelas, mas para mim foi 3 estrelas. Agora vamos aos outros livros. Eu vou começar com esse, que é 1001 Razões para Gostar do Brasil, que foi um livro que eu comprei no Brechó Peça Rara. Muitos desses livros que estão aqui são do Brechó. Eu moro perto de um brechó, então eu vou sempre que eu passo lá eu compro um livro. E esse aqui, ele fala de várias curiosidades, de motivos para você gostar do Brasil. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que tem nesse livro. 1001 Razões para Gostar do Brasil. Aí ele é numerado. Número 11, Futebol de Botão. Número 12, A Elegância do Samba de Paulinho da Viola. É tipo essas coisas, sabe? São vários tópicos com coisas que faz as pessoas se apaixonarem pelo Brasil. Então, para esse livro, eu dou 2 estrelas e meio, 2,5 estrelas. A Boa Sorte. Esse livro é muito bom. Pra falar a verdade, eu me surpreendi. Ele é uma história, é uma fábula que fala de 2 cavaleiros. Eles recebem uma missão de ir pra uma floresta para encontrar um trevo, tal. Eu não vou dar spoiler também, né? Porque é alguém que queira ler. E ele fala de 2 tipos de sorte. É a boa sorte e a sorte convencional. A sorte convencional é aquela sorte que nos encontra, sabe? Você encontrar dinheiro no chão, alguma coisa desse tipo. E a boa sorte é aquela sorte que a gente corre atrás, quando a gente consegue traçar objetivos e ir degrau por degrau até você conseguir alcançar aquele objetivo. Então essa é a boa sorte que é tratada desse livro. E eu achei muito interessante, é uma leitura rápida e bem gostosinha de fazer, na verdade, e te dá boas lições de paciência, de resiliência e de conseguir alcançar os seus objetivos através da sua própria luta e estratégia. Esse aqui, Histórias para Adultos Estressados. Eu não dei as estrelas. As estrelas desse aqui, eu dou 3,5 estrelas.
para boa sorte. História para Adultos Estressados é da editora Bestseller e eles são vários contos de autores famosos, Oscar Wilde, Virginia Woolf, e ele é muito bom porque são contos de escritores renomados, autores renomados, então para esse aqui eu dou 4,5 estrelas, porque ele é muito divertido, são contos realmente que te acalmam, que tem uma moral da história assim fofa e interessante e normalmente são bem felizes, alegres os finais das histórias e eu gostei bastante, 4,5 estrelas. Eu Grande, Você Pequenininho, mais um que eu comprei no brechó. Aqui tem, eu acho que uns 4 livros de literatura infantil. Eu gosto de comprar livros de literatura infantil porque eu sempre me surpreendo e eu sempre gosto e às vezes me emociono. Inclusive tem um que está aqui nos favoritados, nos favoritos das leituras de 2025. Esse aqui é Eu Grande, Você Pequenininho, da Lili Larrange. E ele é muito fofo. Ele fala da relação, né, do pai, do filho, de um adulto e de uma criança. E ele fica comparando situações. Você pula, eu sou o colchão. Você é a mil, eu o cansadão. Que é normalmente adulto e criança desse jeito. Eu grande, você pequenininho. É muito fofo, dou 4 estrelas. A Maravilhosa Margot, também de literatura infantil. Comprei também no brechó. Ai, muito lindo esse livro. Uma gatinha muito gentil, que tenta resolver o problema de todos os amiguinhos que ela encontrou no caminho. Ela fez um bolo pro amigo dela, o Oscar. E vai mostrar a trajetória dela levando o bolo para esse amigo dela, Oscar, e todos os outros animaizinhos que ela vai encontrar no caminho. E é muito lindo. 4,5 estrelas para Maravilhosa Margot. O próximo, O Menino Azul, da Cecília Meirelles. Também literatura infantil. Esse aqui eu não comprei no brechó. Esse aqui eu roubei da minha mãe. A maioria dos livros que eu tenho na minha casa, eu roubei da biblioteca da minha mãe. Então, esse aqui é Cecília Meirelles. Ele é muito fofo também. Embora não tenha me cativado igual aos outros, ele é muito fofinho. É um poema bem curtinho, que narra a história de um menino com o seu burrinho de estimação. E ele é muito legalzinho, eu dou 3,5 estrelas. Agora vamos para a aba dos favoritos. A Fantástica Fábrica de Chocolates, Roald Dahl. Gente, esse aqui, eu já li esse livro umas 3 vezes. A Fantástica Fábrica de Chocolates. Ele é bem antigo. Eu amo a Fantástica Fábrica de Chocolates, o filme e o livro. Sabe quando os Umpa-Lumpas começam a cantar que a criança fez alguma coisa de errado e vai acontecer aquelas coisas com as crianças mimadas? Então, no livro é completamente diferente o poema. É muito engraçado. Lá no filme, na versão do Johnny Depp, naquele filme, eles reduzem um pouco, faz aquela versão diferente. Ainda é legal, mas esse do livro é 1000 vezes legal. E eu dou 5 estrelas. Eu amo esse livro e eu amo o filme. Eu li também Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Eu amo esse livro, muito maravilhoso. Ele fala da Clarissa Dalloway. Ela é uma mulher rica, elite mesmo, lá de Londres, no pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. E a Clarissa, como é que eu posso explicar? Eu me identifico muito com ela. Ela é uma mulher já de meia idade e tal. Ela faz parte da Socialite de Londres. E ela é uma pessoa muito melancólica. Sei lá, às vezes eu considero ela bem bipolar. Não sei se eu poderia falar isso, mas eu considero ela bem confusa. Ela é melancólica. Às vezes ela é muito otimista. Às vezes a Clarissa é muito pessimista e triste e depressiva. E narra a história da Clarissa, narra um único dia. Esse livro fala de um único dia. E narra a história da Clarissa num dia que ela vai dar uma festa na casa dela. Ela sai para comprar flores. Fala de outro personagem também muito importante, que é o Septimus, que ele é um ex-veterano de guerra. Ele é um veterano de guerra, muito traumatizado. E mostra o que se passa na cabeça de todas essas pessoas. É muito bom. Ele usa a técnica da Virginia Woolf, que é fluxo de consciência. 4,5 estrelas. 5 estrelas. Eu dou 5 estrelas pra isso, na verdade. Eu li também no final do ano passado. Aqui não tá por ordem de leitura. Eu não sei o que eu li no começo, o que eu li no final. Quer dizer, eu sei que os que eu li bem no finalzinho. Eu li esse aqui bem no finalzinho do ano. Eu acho que em dezembro eu li A Fazenda dos Animais, do George Orwell. Eu não sei como é que alguém não gosta dele, porque eu adorei a escrita dele, sarcástica. E, sei lá, não é a escrita mais poética que eu já li, mas é bem sarcástica e é do jeito que eu gosto, não sei explicar. Simplesmente gostei muito, apesar de eu ter me sentido angustiada quase toda a leitura, porque você meio que já sabe o que vai acontecer com aqueles pobres animais. Então, A Fazenda dos Animais é uma fábula, né, que ele é na verdade, uma crítica política. Os animais da fazenda do Solar querem fazer uma revolução, eles querem tirar os humanos do poder e querem tomar a fazenda para eles. Você vai descobrir que que todos os animais são iguais, mas que alguns animais são mais iguais que outros. E é nota 5 estrelas.
Próximo livro da lista é Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Eu li esse livro em 2024 e li também em 2025. É um dos meus livros favoritos. Ele fala de um homem que não aceita estar onde ele está. Ele não aceita o status social dele, a posição social dele. Ele não aceita ser uma pessoa qualquer, ele não aceita ser uma pessoa comum, ele quer ser superior. Então, ele narra o sofrimento de uma pessoa que não aceita a própria existência dela no meio dessa sociedade. Então, ele julga todos, não quer ser julgado. Difícil de explicar esse livro. Ele tem muitas indagações, muito filosóficas, muito existenciais, e eu dou 5 estrelas. Toda vez que eu ler, vou dar 5 estrelas, eu acho. Esse que eu li no final de novembro, A Morte de Ivan Ilitch. Fala do Ivan Ilitch e sua morte. Enfim. Não, A Morte do Ivan Ilitch também é puro suco do existencialismo. Ele fala de um homem que viveu a vida para agradar as outras pessoas, viveu uma vida de aparências. Ele teve a vida perfeita, ele casou sem amor, só porque era um pretendente bom, né? Um bom casamento, que iria agradar a sociedade, ele ia ser bem visto. Ele teve um bom emprego, ele teve uma boa educação. Ele era uma pessoa bem vista, uma pessoa elegante, que vivia de forma elegante. E ele viveu a vida para isso. Ele nunca se rendeu, talvez, a coisas que ele não considerasse boas aos olhos das outras pessoas. Ele viveu para agradar, ele viveu para arrumar casa para outras pessoas. Quem leu vai me entender. E fazendo isso, ele encontrou a ruína dele, que foi morrer. Vai narrar o sofrimento dele até a morte dele. E ele vai ficar se questionando se ele viveu da forma correta, se ele não deveria ter vivido de outra forma, se valeu a pena tudo isso que ele fez. Ele vai ter memórias da infância, tudo isso, no momento da morte. E é um livro maravilhoso, é um dos meus livros preferidos também, favoritados. E depois que você lê esse livro, você vai perceber que você não gosta só da história, você gosta da escrita do Tolstói. Ele escreve de uma forma magnífica para mim. Então, é 5 estrelas, sem dúvida. Luto é outra palavra para falar de amor, do Rodrigo Luiz. É um livro daqui mesmo, brasileiro, é um autor nacional. E ele fala do luto. Ele tenta ressignificar o luto para as pessoas. E eu amei esse livro, porque eu sou uma pessoa que sente o luto, que vive o luto. Eu já perdi um irmão, né? E antes de ler esse livro, eu não entendia o luto dessa forma que eu passei a ver o luto depois de ler esse livro. Então ele mudou a minha percepção sobre o tema. Ele mudou completamente a minha percepção sobre o que é sentir luto. Sentir luto significa que você amava aquela pessoa que não está mais presente. Então, não tem nenhum problema em você sentir luto, porque se você está sentindo luto, significa que você continua amando essa pessoa. Ela não precisa estar aqui fisicamente para você continuar sentindo amor. Então, você pode sentir o luto, não tem problema nenhum. Quando o luto não é paralisante, quando o luto não atrapalha a sua vida de maneiras irreversíveis, não tem problema. Você tem que saber lidar com ele, você tem que saber abraçar esse luto da forma correta. Não da forma correta, né? Porque ele até mesmo julga, né, que existem formas de sentir luto, existem formas de viver depois que uma pessoa morre. Sabe, todo aquele ritual. Ele fala da importância dos rituais para a família, né, para quem fica, mas ele também fala que para nem todo mundo existe um ritual, que tem gente que sofre de outras formas, entendeu? Então, para mim, esse livro aqui é 4,5 estrelas, ele é maravilhoso. Ele ainda não é tão falado, eu não escuto muito falar sobre esse livro, e eu encontrei ele no brechó também, e eu amei. O livro que eu li mais no finalzinho de dezembro foi O Pássaro de Fogo e Outros Contos de Fadas Russos. No começo de dezembro, na verdade. E ele é um livro muito bom. No último vlog que eu postei, eu falo sobre ele. Eu falo mesmo assim um resumo bem completo. Então, se vocês quiserem ver o resumo bem completo, pode voltar no vídeo aqui, no terceiro vlog que eu postei. Ele fala de contos de fadas russos, que na verdade a maioria são os contos de fadas que a gente conhece, repaginados pela Disney. E aqui, esses contos de fadas são muito mais realistas e bem crus. E não é aquela coisinha boba e que o príncipe vai salvar a princesa no castelo. Não. Aqui, principalmente as mulheres resolvem os problemas e conseguem se sobressair dos problemas. A maioria são situações de certo ou errado, mas que não necessariamente
Sabe, não é aquela coisa preto no branco, tem o mocinho e tem o vilão. Não é necessariamente assim. Vão ver o vídeo lá que vocês vão entender bem direitinho. Isso aqui é 4,5 estrelas também, maravilhoso. Eu amo esse livro. Esse aqui é o Topi Toca, também é literatura infantil. Eu tenho esse livro há muito tempo. Peguei das coisas da minha mãe também. Ele fala de uma topeira muito inteligente que quer começar a tocar violino, porque ele viu na TV. E vai narrar a trajetória dessa topeira tentando aprender a tocar violino. 5 estrelas pro Topi Toca. Queria que tivesse várias outras histórias com ele. E foram esses os livros que eu li em 2025, que eu me lembro. Depois eu trago dando mais detalhes dos livros dos favoritos, ou então dos livros que eu li agora em janeiro. Eu li o Retrato de Dorian Gray, que 5 estrelas, gente. O Retrato de Dorian Gray é 5 estrelas. É um livro que me marcou, que eu tô meio que obcecada ainda. Eu li o livro, já fui ver o filme. Pro filme eu dou 3 estrelas. Mas pro livro é 5 estrelas. E depois disso eu li Caio Fernando Abreu, que eu não terminei porque são livros de contos. Eu não li todos os contos ainda, mas li alguns. E, meu Deus, 5 estrelas. Eu tenho certeza que qualquer coisa que eu ler do Caio Fernando Abreu, eu vou dar 5 estrelas. É perfeito. Inclusive, dele eu tô querendo ler Morangos Mofados. E agora eu tô lendo Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que eu tô gostando muito, é muito emocionante. Apesar de ser um livro bem pequeno, eu não tô conseguindo ler ele rápido, porque eu não consigo ler livros muito bons muito rápido. Não sei explicar. O Retrato de Dorian Gray eu li muito, muito rápido, mas é porque ali é outra coisa, não sei explicar. Não é uma leitura tão difícil, é uma leitura fácil. Apesar de ser de época, né, em inglês, do século XVIII e tal, é uma leitura muito fácil, você lê muito rápido. Vidas Secas, não. Eu achei uma leitura mais difícil. Apesar de ser nordestina e ter muitas coisas regionais no livro, muitos termos que eu entenda, ainda assim é uma leitura difícil. Não só em termos gramaticais das palavras, do vocabulário, mas é uma leitura difícil pro coração, porque é muito triste. Eu já chorei muito lendo esse livro, pra falar a verdade, porque eu me identifico, porque eu sou nordestina, entendeu? Eu sei como é que funciona e a realidade por trás desse livro, que esse livro ainda é real, ainda fala do hoje. Então, Vidas Secas é 5 estrelas. Eu não terminei o livro, mas ele já é 5 estrelas pra mim. E talvez depois eu faça um vídeo falando mais detalhadamente sobre eles. Sobre esses livros que eu li em janeiro e fevereiro. Eu sou designer e eu tô fazendo projetos, então eu não consigo estar gravando tanto, mas eu vou me esforçar para gravar mais livros, para gravar mais vídeos sobre livros. Falando nisso, eu fiz um perfil no TikTok. Sabe, vídeos do TikTok falando de livros não são tão aprofundados quanto esses aqui do YouTube, mas é legal se vocês quiserem ir lá, é Eu Leio Sofia, eu.leio.sofia. Então é isso, esses foram os livros, espero que vocês tenham gostado e podem me dar dicas de livros que vocês acham que eu vou gostar de ler, baseado nos livros que eu apresentei. Eu confesso que eu tô muito na vibe de ler clássicos, não tô com nenhuma vontade de ler livros de desenvolvimento pessoal, de branding, de marcas de negócios, apesar de ser necessário, porque a gente tem que estar sempre se atualizando e revendo as teorias e os conceitos da nossa profissão, né? Mas eu tô bem na vibe de ler clássicos e tô até com um pouco de vontade de ler uma coisa nova que eu nunca li. Eu quero ler mangá, não sei ainda qual, mas vou procurar algum que eu queira ler, que eu goste. Talvez Spy Family. Eu quero um mais leve mesmo e menor. E é isso. Talvez até um livrinho aí de adolescente, de Young Adult. Não sei como é que fala esses livros que são populares no TikTok. Porque eu nunca li esses livros recentes, né? De adolescentes e tal. Mas talvez eu possa até dar uma chance pra algum desses. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.